Graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre a nossa vida é um convite. Sabe, a sua vida ela faz um convite para outras pessoas, porque Deus nos chama para influenciar. Mas aí eu quero te atentar para algumas realidades. E nós vamos falar sobre um texto que nos chama do bom perfume de Cristo. E aí não tem como a gente não lembrar do efeito de um perfume, né? O perfume, um bom perfume, na sua essência, ele preserva a sua fragrância, ele tem mais durabilidade quando ele é puro, preserva a pureza, a sua essência é aquilo. Não tem como um perfume exalar um outro cheiro, se ele é puro, se ele é genuíno. E quando uma pessoa bem perfumada passa pela gente, não tem como a gente não ser influenciada, afetada por aquele cheiro. Ou a gente gosta muito, ou a gente não gosta daquele cheiro e aquilo causa uma repulsa. Então o perfume ele tem esse efeito, algum efeito ele vai ter na vida das pessoas. E quando Jesus, ele nos chama a ser o bom perfume dele para as pessoas, isso significa que ele deseja que nós venhamos a influenciar, a causar um impacto na vida das pessoas. É uma ilusão pensar que nós podemos ser neutros. Em nenhuma forma nós conseguiremos ser neutros. Nós vamos influenciar ou para o bem ou para o mal. Então nós precisamos entender que tipo de influência eu posso ser com a minha forma de viver e com aquilo que eu estou fazendo e escolhendo. Então aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15, fala assim: "Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo." Meu Deus, que importância, sabe? Eu e você somos chamados do próprio perfume de Cristo. Sabe, existe uma fragrância que é divina. Cristo, ele é cheirado pelas pessoas que precisam de salvação, que precisam de um bom exemplo, por mim e por você, pelos seus filhos. Ele nos deu de presente esse aroma através do conhecimento da sua palavra. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós praticamos. E pela prática, nós exalamos esse perfume e fazemos ele conhecido, porque praticamos o que conhecemos na sua palavra. Então eu quero te falar que uma pessoa que inspira é uma pessoa que ela vive a palavra, ela pratica a palavra na sua vida. E esse perfume, essa influência vai ser algo automático, porque ela está vivendo o que ela conhece de Deus, o que ela conhece da palavra. E o mais importante na nossa vida é não somente ter um conhecimento para dizer que temos, mas é poder usufruir, praticar de uma palavra viva que tem chegado aos nossos corações. Sabe, é tão importante a gente entender que ele quis nos inspirar, não para que achássemos que fôssemos bons ou conhecedores, mas para que fôssemos praticantes da palavra de Deus. E sabe, muitas mulheres, elas têm sido intimidadas. Nós temos aí ainda alguns resquícios da religiosidade. Nós vimos por muito tempo mulheres que não podiam falar do evangelho, não podiam exercer um chamado, não podiam seguir um propósito em Deus, porque eram julgadas. E sabe, não só como mulher, mas um pastor que é jovem, não pode ser pastor, é muito jovem para isso. Não pode ser o pastor da igreja tão novo assim. Mas vai casar tão nova e isso aí não vai durar muito tempo. Querendo viver para o chamado, mas tem tanta coisa para viver ainda, é tão novinho. Quem nunca escutou? Eu mesmo já escutei quase todos esses julgamentos, Porque quando eu e meu esposo assumimos uma igreja, nós ainda éramos jovens para a posição.
Então nós realmente fomos contra uma cultura religiosa que dizia que os pastores são só aqueles que já são aposentados, que já fizeram muitas coisas na vida e agora vão ser pastores. Nada contra, precisamos da experiência dessas pessoas, sim, mas também podemos seguir o nosso chamado, independente da idade, porque Timóteo era jovem e disse sim ao chamado de Deus. E ele foi exortado por Paulo: não deixe que ninguém despreze, viu? Não deixe que ninguém despreze o seu chamado, porque você é jovem, parafraseando o que ele disse. Então eu quero te dizer que eu casei nova, assumimos o ministério novos, mas estamos aí com 22 anos de casamento, felizes. Nós estamos aí com uma jornada de mais de 10 anos integrais no ministério e estamos felizes e prontos para fazer muito mais para o Senhor. Então, se algo tem te intimidado de exalar o perfume de Cristo, de exercer uma influência sobre as pessoas, de convidar as pessoas a viver essa vida intensa e praticante da palavra, eu quero te dizer, você não precisa seguir o julgamento dos outros. Você pode seguir confiando em Deus, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. E eu quero te dar 2 princípios aqui para que você possa exalar um bom perfume. E o primeiro deles é: não seja um crente negligente. Um crente negligente é aquele que não fica atento às oportunidades, deixa as oportunidades que Deus envia passar e não aproveita para manifestar, inspirar e convidar as pessoas a quererem mais de Deus, a praticarem a palavra de Deus. Então nós não vamos ser desses. Lá em Efésios 5:16 e 17 fala assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Sabe, querida, a vontade de Deus é conhecida na sua palavra. Então, busque toda a oportunidade, viver a palavra, anunciar a palavra com as suas atitudes, com a sua escolha de praticar o que ela diz. Aqui está falando, os dias são maus, então não desperdice as oportunidades. Porque muitos de nós pensamos, mas está muito difícil de viver a palavra. É muito difícil de falar do evangelho no meu trabalho, porque existem pessoas que não acreditam como eu. Mas é por isso que você está lá, é por isso que eu estou aqui nessa cidade, para falar aquilo que a palavra diz, para dar um exemplo e um convite às pessoas. Venham seguir aquilo que eu sigo, porque o que eu sigo está dando certo, o que eu sigo me salvou. Jesus Cristo, a palavra de Deus, sabe, é um tempo oportuno. Se os dias são maus, nós somos portadores do bem maior, Jesus Cristo. Então vamos influenciar, vamos falar desse amor e exalar esse bom perfume. E o ponto 2 é esse: seja um adorador e um filho na sua casa. Deus, ele não nos chama a influenciar somente as pessoas de fora. Ele nos convida a influenciarmos a nossa própria família. Você que é mãe, você que é uma esposa, você pode sim influenciar, trazer posicionamento, trazer conselhos e ajuda aos seus filhos e ao seu cônjuge. Eu lembro da história que nós falamos no devocional sobre ser forte para servir, onde Lisa conta no livro que tinha 2 leoas e 1 leão, e eles estavam em um lugar e foi aberto uma porta para que eles fossem para um lugar muito maior na selva. E sabe, aquelas leoas, elas buscaram alimento e levaram para o leão. E sabe, muitas vezes você, mulher, vai ser aquela que vai trazer um tom, que vai levantar o seu marido, que vai em um momento difícil para ele, lembrar ele da palavra. Você vai convidar ele a cumprir, a crer até o final. Você vai levar inspiração aos seus filhos pela sua forma de viver, porque você sim, mulher, é uma influenciadora no seu lar. E eu quero te dar um exemplo e com isso eu quero encerrar. Primeiro eu quero ler uma frase que está na página 101 que diz: somos encarregadas de dizer a verdade em amor e a viver de tal maneira que isso convide os outros a caminharem conosco. Não devemos deixar os fracos e famintos para trás.
Nós vamos convidá-los a cear conosco. E eu quero te dizer que eu fui surpreendida com o elogio, né, com a consideração de um jovem que disse: Dani, eu me inspiro muito na sua forma de adorar. Eu fico lhe observando e eu desejo um dia conseguir me render e adorar como você. E isso me impactou, porque ele estava me observando na minha forma de louvar a Deus, não no palco, não em um lugar de evidência, mas ali no meu lugar, congregando. E isso o convidou a desejar ser mais entregue, mais intenso na sua adoração. Eu também compartilhei, por algumas vezes eu compartilho alguns stories com os meus filhos em momentos de adoração, em um momento onde eles fazem algo junto para o Senhor, nós lemos a palavra, temos algum momento de louvar e honrar o Senhor juntos. E eu sempre recebo feedbacks. A sua família, os seus filhos, eles são reflexo do que vocês são, você e seu esposo. Como eu tenho visto eles seguindo o mesmo caminho que vocês seguiram. E isso para mim é melhor do que qualquer pagamento, porque eu estou convidando eles a ter uma vida de entrega, de adoração e de obediência a Deus. Mas sabe, isso não é só para mim, isso é para toda mulher que entender que a vida dela é um convite a praticar a palavra. Mas para isso, nós primeiro precisamos desejar e nos dedicar a viver, a praticar todo o conhecimento que chega até nós. Nesse livro fala: você e eu podemos andar lado a lado com os outros e encorajá-los a prosseguir, mas inevitavelmente a escolha final é deles. Ainda que as pessoas digam não ou não acolham no momento, você não precisa desistir da caminhada. Eu quero te dizer, mulher, fique firme. Continue convidando com a sua vida e com o seu exemplo pessoas a viverem a palavra de Deus. E essa é a mensagem de hoje. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu quero orar e consagrar as nossas vidas junto com as minhas irmãs, para que nós possamos, Deus, praticar a Tua palavra e sermos um convite vivo ao Senhor, a Jesus Cristo, a inspirar pessoas a uma vida de obediência e rendição, que nós possamos ser levantadas e animadas por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu amo você, uma ótima semana e até o próximo devocional.